Olá pessoal, vamos continuar nosso curso de metodologia científica. Hoje o assunto é publicação científica. Nós estamos aqui desenvolvendo, elaborando uma ideia, cada um escolheu um tema que te agrada, um tema que te trouxe até a biotecnologia. Então pedi para cada um escolher um tema e pensar numa lacuna, né? Uma pergunta, o que está faltando na literatura a respeito desse tema. Então você tem que criar uma pergunta. Os pesquisadores buscam preencher as lacunas, responder perguntas. E aí, submete o projeto de pesquisa às agências de fomento para captar recursos, para as bolsas, para material de consumo, material permanente e poder desenvolver o projeto. E aí, depois de executado o projeto, você tem os resultados. Esses resultados eles vão ser analisados com relação àquela hipótese inicial. Esses resultados corroboram, confirmam ou rejeitam aquela hipótese. Ou você encontra algo tão diferente que pode te mostrar que existe uma tendência a aceitar, mas existe necessidade de dados a mais. E aí você abre uma porta para uma outra pesquisa. De qualquer forma, você precisa publicar esses resultados. E aí nós já discutimos a questão das publicações, que existem boas revistas, revistas que não são boas, mas não existe só a forma de artigo, não. A publicação de resultados, ela tem uma diversidade de possibilidades. Então, essa divulgação dos seus dados, ela pode ter como objetivo informar a comunidade científica, mas também informar a população. Então, existem diferentes meios de divulgação científica. Os clássicos, os artigos científicos nas revistas, mas também existem as redes sociais. Então, a Science, a Nature, a Cell, essas revistas top, todas elas têm perfil no Instagram, perfil no Facebook, onde lá você tem as notícias resumidas que te mostram, olha, aconteceu isso, por exemplo, a NASA conseguiu pousar num asteroide e coletar a amostra do asteroide. Está lá na capa da Science. E você pode saber que isso está acontecendo, não necessariamente lendo todo o artigo na Science, mas acompanhando as redes sociais das revistas. Também existe a forma de divulgação que é a apresentação oral. Nos congressos, você tem as palestras, agora a gente está num momento de palestras virtuais, em que está dando para participar de muita coisa que a gente não teria condição pessoalmente, às vezes por uma questão financeira, congressos internacionais acontecendo virtualmente, mas as palestras, e nas palestras e nos congressos também existem outras modalidades. Tá bom? Então, aqui eu tenho uma lista que eu vou passar para vocês alguns exemplos de cada um desses tipos de publicação científica. Então, o relatório é o primeiro deles, aquele que você vai mandar para a agência de fomento. A agência de fomento quer o resultado. Então, o relatório, ele é mais enxuto. Você não precisa fazer uma discussão tão aprofundada quanto você faria, por exemplo, num artigo completo, numa revista de alto impacto. Ele é um pouco mais enxuto. Vou mostrar aqui para vocês um relatório, que é o que vocês vão fazer quando vocês estiverem fazendo a iniciação científica de vocês. O outro tipo é monografia, dissertação, tese de doutorado. É uma publicação acadêmica que tem uma extensão maior, porque você tem uma liberdade maior de espaço, em que você pode fazer uma visão bibliográfica extensa na introdução, na discussão, que vai ser lida, vai ser examinada por uma banca de pesquisadores, de professores, especialistas na área, e o candidato ou a candidata vai apresentar os seus resultados. Então, aí já tem também a apresentação oral. E a banca vai fazer perguntas ali, na hora, para a pessoa que está pleiteando ali o seu fim de curso, seu diploma de mestrado ou de doutorado.
Então, são publicações confiáveis. Elas geralmente estão nos repositórios das bibliotecas das universidades de onde foram produzidas. Então, é uma publicação. Você consegue acessar pela internet muita coisa. Então, o que você escreve na sua tese, na sua monografia, no mestrado, já é uma publicação. Quando for publicar o artigo, você tem que fazer uma redação diferente, dar uma abordagem mais enxuta, enxugar bastante, né? Porque existe a limitação de espaço e também para não acontecer de as ferramentas de plágio que são utilizadas nas revistas detectarem o seu próprio trabalho na biblioteca, tá? Resumo e análise de congressos. Os resumos, vou mostrar aqui o exemplo para vocês já. É um resumo tal como vocês fizeram no projeto de vocês, ou vamos entregar ainda, né? Com um número de palavras pré-determinado, isso depende do congresso, e você vai ali dar de uma forma bem sucinta, mostrar o cenário, a importância, a justificativa, de forma assim muito rápida, a metodologia mais importante utilizada e o seu resultado. Esse resultado não tem como você descrever muito nem discutir muito. Então é coisa de uma frase, o resultado, uma frase, a sua conclusão, para instigar as pessoas que estão lá no congresso irem até o seu pôster, eu vou falar mais à frente, e querer ler o seu pôster, conversar com você. Resumo expandido em análise de congresso já é como uma publicação. É um artigo mais curto do que um artigo numa revista científica, mas já dá mais elementos, já mostra dados, gráficos, tabelas. Então, dependendo do congresso, existe a possibilidade de resumo expandido. Por que eu vou fazer um resumo expandido, não faço só um resumo? Então, você já vai fazendo as suas publicações pensando na sua carreira. Um resumo expandido, por exemplo, para um concurso, ele conta mais do que um resumo. Então, se você tiver a oportunidade de fazer um resumo expandido, tente. Tá? É uma boa possibilidade de começar a publicar com um impacto um pouquinho maior. O pôster é como se fosse o resumo expandido na forma de um pôster, de um banner. Manda imprimir naquela lona, você enrola, leva para o congresso e fica lá exposto durante um determinado período de tempo no congresso. As pessoas vão lendo os títulos, se interessa, lê, conversa com o autor, com a autora ali na frente. E é muito bom, porque esse é o momento do networking. A gente, trabalhando com pesquisa, tem que fazer networking, porque você colabora, você encontra de repente um grupo de pesquisa trabalhando algo parecido com o que está fazendo, e às vezes pode fazer uma colaboração. Vocês que ainda estão na sua formação, pode achar um estágio numa universidade diferente, quem sabe até em outro país. No PIBIC, você tem que participar da sessão de posters, tá? Quando você assina lá que você quer a bolsa, que você quer participar daquilo, para você ter o seu certificado, você tem que participar da sessão de posters. Vem pesquisadores, professores de outras universidades a serviço do CNPq, a serviço da FAPEMIG, analisar os posters, analisar os trabalhos. Então, não é só aquela proforma que você chega lá, coloca o seu posto e fica esperando alguém aparecer, não. Vai vir um avaliador olhar o seu trabalho, ver o que foi feito, ver se você sabe o que foi feito, se foi você quem fez aquele trabalho. Então, é um tipo de publicação que você vai, com certeza, fazer se você entrar na iniciação científica. Qual o melhor método de divulgação científica? Falei de vários, mostrei vários exemplos e você pensa, bom, eu tenho uma pesquisa, eu tenho que fazer um relatório, eu tenho que apresentar meu pôster lá no dia que vai ter
o evento da iniciação científica e depois. Se eu vou fazer o seu TCC, já vai ser uma publicação. E você deve publicar depois o seu trabalho, com certeza. Para além da sua monografia, para além da sua dissertação, inclusive nos programas de pós-graduação, é uma exigência que você publique a dissertação e a tese. Então, qual que é o melhor meio desses todos? Depende, gente. O assunto é um assunto de interesse local. Então, se você fez uma pesquisa, por exemplo, a incidência de uma determinada doença na população de Uberlândia, no bairro tal, você vai querer mandar o resultado da pesquisa para a Science? Vai ser rejeitado. Porque essa doença não é importante? Não, é porque isso é de um interesse muito específico, muito local. Mais um resumo num congresso é importante. Agora, não vai dar para publicar na Science porque não tem um interesse global. Agora, uma vacina por Covid-19, um tratamento para essa doença, tem o interesse mundial. Vai ser publicado nas revistas de alto impacto. Isso vai, né? Pode até depois ter as discussões, como eu comentei, né? As refutações, mas se aparece para os revisores e para o editor como algo sólido, algo bem feito, que seguiu o método científico, eles podem publicar. Depois outros grupos de pesquisa podem até questionar, mas certamente vai ter uma aceitação global. Então, gente, depende do público. Sua pesquisa tem um apelo local ou um apelo global? Eu vou conseguir publicar numa revista de maior impacto ou menor impacto. O que quer dizer isso? Esse impacto. Vou mostrar aqui para vocês o Journal Citation Reports, JCR. Então, existe esse relatório de citação das pesquisas da revista que não incluem as autocitações, ou seja, um autor que cita o próprio trabalho que publicou naquela revista, exclui isso. E aí, esse fator de impacto, tem uma continha aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. É o número de citações da Nature, por exemplo, as citações de um ano, mais as citações do outro ano, dividido pelas publicações dos 2 anos. Então, se foram publicados 800 artigos nos 2 anos, estou no número aqui, e o número de citações foi 800, o fator de impacto é 1. 800 publicações, 800 citações, o fator de impacto é 1. Agora, se você tem muito mais citações do que o número de publicações daquela revista, o fator de impacto dela é alto, ou seja, uma revista sendo muito lida e muito citada. Então, quando eu falo da Science, da Nature, por que eu falo muito dessas revistas? Olha o fator de impacto da Science. Aqui, eu nem fiz, não é nem de 2020, tá, gente? Olha, é 2017, é 41, mas normalmente é nessa média, tá? Da Science não muda, muito, não. 40, 35, tá? Então, os artigos são 40 vezes mais citados do que o número de publicações na revista. Agora vamos comparar com uma revista brasileira, a Genetics and Molecular Biology. É uma revista ruim? Não é. A GMB é uma revista boa, tá? O corpo de revisores é excelente. Mas olha o fator de impacto dela, tá? Aqui em 2017, tá? 2020 já mudou. Tá um pouquinho melhor. Mas de qualquer jeito, gente, é uma revista boa? É uma revista boa, confiável. O que está publicado lá, você pode confiar na GMB. Mas o fator de impacto dela é pequeno, porque ela é pouco citada. Não é que a revista é ruim, mas é porque é pouco citada comparada com a Science. Então, gente, eu comparei a Science com a GMB, porque são 2 extremos de revistas boas. Então, quer dizer que se a revista tem um fator de impacto 1.5 é ruim? Não. Tá? Você tem que ver quais são os critérios de publicação, se cobra, se não cobra, se tem corpo de revisores.
Lá no site da revista você vê. Por que eu estou falando isso, gente? Publicar na revista com fator de impacto acima de 2,7 não é fácil. Não é fácil, tem que ter uma pesquisa boa, muito bem feita. Porque serviço com um impacto 2,7 significa ter 3 vezes mais, praticamente 3 vezes mais downloads, citações do que artigos publicados nela. Uma publicação aí com fator de impacto 5 é muito bom mesmo. A Heredity, por exemplo, é uma revista que está um pouquinho melhor que a GMB, é difícil publicar lá, não é fácil não. Tá? Então, a pós-graduação da biotecnologia, ela tem uma exigência, a pós-graduação aqui da genética e bioquímica tem uma exigência que as revistas têm um fator de impacto acima de B1. Tá? O que é o B1? B1 é da CAPES. Então, dependendo do ano, isso muda um pouco. Por enquanto, a CAPES tem um sistema de classificação das revistas, que isso tá para mudar, que classifica as revistas de acordo com o seu fator de impacto, mas a CAPES tem uma classificação própria. A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4. Tá? Então, aqui no BTEC tem que publicar acima de B1. Você tem que publicar na revista com impacto bom. Porque aí o programa de pós-graduação ele também mostra que a pesquisa que é feita no programa é de qualidade. São pesquisas que são publicadas em revistas que têm um bom fator de impacto, que são confiáveis. Então, aqui é um print da plataforma Sucupira da CAPES, em que você busca aqui numa das janelinhas aqui, eu coloquei a GMB, por exemplo. A GMB é B1, na área de biotecnologia. Né? No nosso caso, é na área CB1, que aqui está aqui a área de avaliação. A gente tem que escolher, no caso da pós aqui da biotecnologia, as ciências biológicas 1. Então, na área de ciências biológicas 1, ela tem que ser B1, na hora de publicar na pós-graduação. Então, as revistas A1, você vai ver que elas têm fator de impacto acima de 5. Então, 5 já é um bom fator de impacto, excelente. Então, o meu supervisor da Austrália tem um artigo na Nature. Ele tem centenas de artigos publicados em revistas de fator de impacto alto. Né? Mas Nature, uma só. O meu supervisor lá de Harvard também, centenas de artigos publicados. Science tem 2. É bastante. Também existe a forma de divulgação que é a apresentação oral. Nos congressos, você tem as palestras. Agora a gente está num momento de palestras virtuais, em que está dando para participar de muita coisa que a gente não teria condição pessoalmente, às vezes por uma questão financeira, né? Congressos internacionais acontecendo virtualmente, mas as palestras, e nas palestras e nos congressos também existem outras modalidades. Na sua apresentação oral, seja seminário, palestra ou pitch, você deve seguir algumas dicas. Então, para qualquer disciplina que vocês forem fazer no curso, para apresentar o seu trabalho, leia, estude muito, gente. Para dar um bom seminário, um seminário que os seus colegas têm vontade de continuar ouvindo, você tem que saber muito bem o que está falando. Fale com clareza, uma impostação de voz boa, se mexa na sala, tá? Não fica parado só num lugar. Virar de costas para a audiência, isso é péssimo, né? Então, virar de frente, uma boa postura, uma boa impostação de voz, se mexe um pouco. Então, isso é importante. Inspire-se em grandes oradores. Gente, assistam os TED Talks. Procura no YouTube TED Talks. Tem TED Talks em várias línguas, tem em português também. Então, se inspire essas palestras, são ótimas. Elas duram no máximo 20 minutos, no máximo. Por isso que nos congressos, as palestras, as apresentações orais, normalmente são 15 minutos, porque mais do que isso, não precisa. Quando você quer falar de algo interessante, você em 15 minutos consegue fazer uma apresentação brilhante. Assistam os TED Talks, vocês vão ver. Procure usar slides simples, não enche o slide de texto. Do mesmo jeito que você não gosta
quando você vai assistir uma aula e você olha para o slide, ele está cheio de texto, e a pessoa falando, você também não vai fazer isso, tá? Então, o ideal é nem ter texto, você colocar tópicos, só para lembrar o que você tem que falar. Por isso, você tem que treinar, estudar e treinar bastante. Então, simplifique o complicado, demonstre a interpretação dos resultados, vai colocar lá uma tabela e ficar falando aqui na tabela, tal. Se for para uma tabela, você vai fazer um destaque na célula que você quer mostrar, porque não precisa olhar aqui tudo não, mas olha esse resultado aqui, como ele é diferente dos outros. Então, você tem que simplificar, tornar a sua apresentação mais visual, né? Para a pessoa prestar atenção numa figura do seu slide e olhar para você, que está empolgado ali, mostrando que você sabe que como aquele assunto é interessante. Então, use imagens, use bastante imagem, que é muito interessante. E evitem, na apresentação, quando vocês estão falando, vocês têm que treinar, os cacoetes, tá? Ok, ficar repetindo isso. A gente não percebe quando a gente está fazendo. Então, agora a gente tem os recursos de gravar e se ouvir, ver o que está bom, o que está ruim, né? Tem que aproveitar. Aproveitar que a gente tem essa possibilidade. Evita, então, os cacoetes. E, por fim, se tiver medo, vai com medo mesmo, gente. Nossa, é impossível para mim. Então, se é impossível, busque ajuda. No caso aqui da disciplina, a gente está fazendo de forma virtual. Vocês têm a possibilidade de gravar de novo, editar, facilita muito. Mas no presencial, num evento que você tem que ir e apresentar lá na frente, você tem que tentar superar. E vou te falar, às vezes a pessoa está lá na frente falando com a maior eloquência e a pessoa está morrendo de medo por dentro. Mas quem sabe daquele assunto mais do que você? Ninguém. Se você que fez aquela pesquisa, você que fez na bancada, você analisou os resultados, quem mais sabe daquele assunto é você. Então as pessoas podem fazer perguntas porque estão interessadas no assunto. Não pense que as pessoas vão fazer perguntas para te derrubar. Não. Pensem que aquilo ali é algo que as pessoas têm interesse. Então, eu costumo falar, se tiver com medo, vai com medo mesmo, tá? No final dá certo, tá bom, gente? Então, vocês vão fazer para mim um pitch para entregar lá no fim do curso e coloquei para vocês lá na tarefa exemplos do pitch, né, alguns vídeos para vocês se inspirarem, verem como que é e colocarem para mim a ideia de vocês de uma forma muito legal, envolvente, né, utilizando os slides, e eu tenho certeza que vocês vão produzir coisas muito bacanas. Até mais, gente!